Glória a Deus. Aleluia. Boa noite, Betel. Saúde, paz e prosperidade. Irmãos, as nossas quintas-feiras serão assim. A gente vai começar com um período pequeno de oração, coisa pouca. E depois, não é? Para você tomar gosto pela coisa. Gente, oração é que nem qualquer vício. Você começa com um pouquinho. Quando você vê, você começa e para parar, só o eterno. Digam amém. Aleluia. Já está gravando? Olha como estamos. Então vamos lá. Nessa noite eu vou dar início ao ensino de uma série de mensagens sobre oração, tá? É uma escola de oração e eu vou falar dentro do seguinte tema: ensina-nos a orar. E eu gostaria muito que você ficasse comigo todas essas quintas-feiras até o final do mês. Tenho certeza que Deus ele vai fazer você crescer nessa área que é tão importante e é um dos 5 pilares. Talvez você ouça muito, tanto eu quanto os pastores da casa aqui, ficar falando sobre 5 pilares. E talvez você que é mais novo aqui em Betel, você não saiba do que se trata. Deixe-me explicar. Deus, Ele me deu uma forma de manter uma vida espiritual constante e crescente. Porque eu não era tão estável espiritualmente. Eu era aquele crente que no domingo estava incendiado, enfoguetado, sabe? E na segunda-feira eu estava num vazio que parecia um oco do tamanho do universo. Eu não entendia muito bem. Um dia eu estava num congresso, um evento, e meu Deus, eram 3 dias de poder, era 3 dias de mover, era 3 dias de muita glória, de muita unção. Mas quando acabava aquele evento, parecia que nada tinha acontecido e eu continuava com aquele vazio dentro de mim. Alguém já passou por isso? Deixe-me ver. Pois bem, e essa sensação acontece na maioria dos crentes. Inclusive, esse é um dos motivos que eu me propus a escrever sobre esse assunto, porque esses pilares é o que me manteve de pé ao longo desses mais de 20 anos servindo ao Senhor. E foram esses pilares que eu ensinei a todos os meus discípulos, tantos daqui de Betel quanto os de fora. Hoje tenho discípulos que são pastores e eles aplicam esses mesmos princípios, e eles falam que até hoje esses princípios básicos os mantêm de pé. Todo crente, para ter uma vida espiritual saudável, ele precisa todos os dias, porque a Bíblia ensina esse processo é um processo diário, é um processo diário de renovação. Ele precisa todos os dias praticar pelo menos 5 pilares, que são a meditação na palavra, a oração, o jejum, a adoração e a confissão de fé. Rapidinho, você precisa meditar na palavra, e esse é o pilar matriz, esse é o pilar mor. Por quê? Porque tudo que nós fazemos deve ser com base na palavra. Então, se o crente ele não tem uma vida de meditação, ele vai ter uma vida espiritual superficial. Ele vai ser aquele crente que colocou a sua casa na areia. No primeiro vento, na primeira tempestade, ele vai desabar. Então, a meditação, principalmente no Novo Testamento, porque nós estamos numa nova aliança. Perceba, a nova aliança ela está embasada no Novo Testamento. Então, o que diz respeito a você está de Atos para frente. Posso ouvir um amém? Para nós o que voga é pós-ressurreição até Apocalipse. Pastor, e o Antigo? A Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, versículo 1, que o Antigo Testamento ele é a sombra, o Novo Testamento é a substância. Então na sombra nós não temos a visão exata das coisas. Nós somos um povo do Novo Testamento. Então o que nos diz respeito, todas as promessas e todos os fatos operados por Jesus estão no Novo Testamento. Então foque nele, é lá que você vai crescer. Então meditação. Agora que eu meditei,
eu sei verdades ao meu respeito. Eu sei que eu sou curado, eu sei que eu sou próspero, eu sei que eu sou filho, eu sei que eu sou herdeiro, eu sei que sou co-herdeiro, eu sei que eu tenho o nome, o sangue, o corpo, eu tenho uma unção, eu tenho o Espírito, eu tenho os anjos à minha volta. Perceba, agora que eu tenho conhecimento disso, o que eu preciso fazer? Ora, a fé vem pelo ouvir, viver fé vem pelo falar. Então agora eu preciso confessar o que a palavra diz ao meu respeito. Por quê? Porque a minha confissão é um decreto eminente que está prestes a se cumprir. A minha confissão é um decreto, é uma liberação. Por quê? Porque o poder está na palavra e a unção está sobre a palavra. Então quando eu falo a palavra, eu libero a unção e o poder e ele se efetiva. Porque o nosso chamado é para reinar em vida, conforme Romanos 5,17. E como é que um rei reina? Como é que um rei vive? Um rei vive, um rei reina por decretos. Então nós somos aqueles que decretam. Nós temos autoridade nessa terra. Aleluia, aleluia. Você está aqui. Um dos motivos dos crentes viverem frustrados é que eles esperam que Deus faça aquilo que Deus deu a eles a autoridade para fazer. E é por isso que eu vou falar sobre oração. E eu vou falar sobre uma vida de oração eficaz. Então, meditei, eu sei, confessei, pratiquei o que sei. Não adianta nada você chegar aqui e ouvir você é próspero e ficar dizendo que você é pobre. Você precisa confessar, ok, eu sou próspero. Mas pastor, eu sou próspero e nada mudou, eu continuo sendo próspero. Mas pastor, eu sou próspero e a conta no vermelho, eu continuo sendo próspero. Pastor, eu sou próspero e o meu nome está sujo no SPC, eu continuo sendo próspero. Por quê? Porque a minha confissão e a minha fé pode mudar tudo isso, mas tudo isso não pode mudar a minha confissão e a minha fé. Então eu medito e confesso. Depois que eu medito e confesso, eu vou regar isso. Como? Eu adoro. Eu adoro. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Oh, Father, I love you. Sabe, você começa a reconhecer as grandezas de Deus. Eu digo que adoração é oração, é uma oração com ritmo. É uma oração cantada. Adoração é a expressão legítima, a expressão máxima do coração. Sabe, tal qual uma confissão de um apaixonado é para a sua amante ou o seu amante, tal qual é a adoração, sabe? Assim como você tem a necessidade de expressar os seus sentimentos por quem você ama, porque quem ama tem a necessidade de expressão. Não existe amor sem expressão. Todo amor ele tem uma expressão de amor. Agora você tem que entender quais são as linguagens do amor. Nem sempre toda expressão é linguística, mas deixa isso aqui é outro assunto. Mas todo amor ele tem a necessidade de expressão. A galinha ela expressa o seu amor cobrindo os seus pintinhos. Uma cadela que pariu um filhote, ela expressa o seu amor avançando em qualquer pessoa que queira tocar no filhote dela. Também Deus ele expressa o seu amor para conosco, dando seu filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Então aquele que ama ele expressa, e essa expressão é a adoração, e essa expressão toca o coração de Deus. Sabe, você sair do seu trabalho, sair da sua casa e vir para esse lugar para adorar a Deus, é uma expressão. Você levantar a mão e reconhecer a grandeza, é uma expressão. Pastor, o que é adoração? É tudo que Deus é o centro. Então note, eu medito, eu confesso, eu adoro. E o que mais? Eu jejuo. O meu jejum muda a Deus? Não. Deus ele permanece o mesmo antes, durante e depois do seu jejum. O seu jejum ele não muda a Deus, o seu jejum muda você. Pastor, me explica o que é jejum. Sabe quando você vai fazer eu ia falar profilexia mais profunda, mas tudo bem. Quando você vai fazer uma limpeza e você sai do dentista, você não sai com a boca sensível? Se o vento passar, chega, não incomoda? Pois bem, por quê? O seu dente é o mesmo, o seu dente não mudou. Ele só está mais limpo. Ele só está mais sensível. O jejum faz a mesma coisa. O jejum é o detox da alma. Poxa, que conceito, hein? O jejum é o detox da alma. Por quê? Olha o que acontece no jejum. No jejum você está mostrando para o seu corpo animal quem está no controle. E quem está no controle? O Espírito. Porque somos tricótomos. Somos o Espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Então, eu não sou alma, logo eu não sou sentimento. Então, eu não sou o que eu sinto. Se eu não sou o que eu sinto, eu não sou guiado pelo que eu sinto, eu sou guiado pelo que eu creio.
Por quê? Porque a alma sente, mas o espírito sabe. A fé não é da alma, a fé é do espírito. A fé não é guiada pelo que sente, a fé não é guiada pelo que vê, a fé é guiada pelo que crê. Então, quando você está ali com aquele apetite, aquele desejo, aquela vontade de você dizer para sua carne, ó, nananina não, você não vai comer agora. Aí o pessoal que está muito intoxicado diz assim, ó, mas pastor da Caruara, pastor da Teto Preto, teve uma irmã que me disse que desmaiou. Eu falei, desmaiou jejuando? Ela assim, eu falei, sua carne é artística. Sabe? O jejum é uma técnica milenar inserida na maioria das religiões, porque isso é para além, e não tem tempo de explicar aqui agora. Compra meu livro. Mas o fato é, se você não consegue dizer para o seu corpo, ok, você não vai comer agora, você nunca vai conseguir dizer para o apetite sexual, eu não vou ceder para você. Você nunca vai conseguir dizer para aquela palavra torpe, não, você não vai sair na minha boca. Você nunca vai ter autoridade e domínio para dizer para sua mente, para, esse pensamento não provém de Deus. Por quê? Porque você não está conseguindo ser fiel no mínimo. O jejum ele faz tão bem, inclusive para o corpo físico, que chegou-se à conclusão de algo que se aplica muito nos nossos dias, que se chama o jejum intermitente. E Jesus jejuava muito, diga-se de passagem. Então, o jejum ele é muito bom e não tem contraindicação. A contraindicação é a sua carne que inventa. Digam amém. Então, note, o jejum ele abre a sensibilidade, abre passagem para quê? Bom, eu meditei, eu confessei, eu adorei, eu jejuei para orar. E é isso que eu vou falar. E o que é a oração? A oração é muito mais do que petição. Oração é transferência. Quando eu estou orando, eu estou transferindo para Deus e Deus está transferindo para mim. Bom, vamos começar aqui. E eu vou falar sobre um dos pilares, dos 5 pilares, que é a oração. Quem gostaria de ter esse livro? E te ensinar na prática como você ter isso. No livro vai ter inclusive uma planilha te ensinando. Pastor, esse negócio dá certo? Dá. E o senhor tem comprovação? Deixa eu ver, quem aqui já praticou os pilares aqui? Dá resultado? Dá resultado, tá vendo? E são mais de 20 anos de prática, então acho que dá resultado. Agora eu não estou trazendo nada novo, eu apenas condensei verdades e princípios que já estão na palavra e que devem ser aplicados, amém? Então vamos começar sobre esse pilar, oração. Vamos começar em Lucas capítulo 11. Você está animado? Está com expectativa? Eu estou também, me preparei para vocês, hein? Eu preparei aqui para te ajudar. Vamos lá. Eu gostaria muito, se você puder, e se o celular estiver aí, que você pegasse seu bloco de notas e anotasse. Trouxe papel e caneta, que maravilhoso, que bênção. Eu fico feliz em ver cadernos abertos. Que bom. Lucas 11, vamos fazer uma boa confissão. Quem achou, declara. Vamos lá. Alguém, por favor, me ajuda com o horário para eu não fazer que nem eu fiz com os pastores. Alguém me ensina ali, né? Porque se deixar a gente vai, né? Bom, Lucas 11 diz assim: e aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um de seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos discípulos dele. Até aí. Você vai observar que o mestre estava orando e alguém estava observando a forma como Jesus orava. E essa pessoa observando a forma como Jesus orava, quando ele terminou de orar, essa pessoa disse assim, ó: Senhor, ensina-nos a orar, porque João também ensinou para os discípulos dele. Bom, tendo em vista o seguinte contexto: todos eram judeus, e o judeu, ele é ensinado desde o nascimento a adorar a Deus. Uma criança judia com 13 anos, o macho, devido à lei, ele passa pelo bar mitzvah. Ele tem que pegar a Torá,
os 5 primeiros livros da Bíblia, e fazer uma pregação contextualizando toda a Torá. Uma criança com 13 anos, ela já sabia de cor toda a Torá, ou pelo menos os trechos mais importantes, porque a palavra ensina a inculcar a palavra na criança, andando com ela, sentado em casa, deitado. Eles inclusive colocavam tipo uma caixinha e prendia, e a criança ficava com um versículo aqui, e ela durante o dia ela tirava e recitava, e só parava aquilo quando ela se lembrava, ela já sabia de cor. Na porta da casa do judeu tem a mezuzá, que é a palavra do Eterno. Na barra da roupa do judeu tem os filactérios, e nos filactérios tem escrito o decálogo. É por isso que o salmista diz: lâmpada para os meus pés. É porque quando ele olhava para o pé, ele via na orla das suas vestes a palavra escrita. E é por isso que Marcos vai dizer que a mulher do fluxo de sangue tocou na orla das vestes. É um detalhe que para a gente parece mínimo, mas para um judeu, quando leu isso, ele entendia que aquela mulher tocou em Jesus, mas ela tocou em Jesus pela palavra. Entende? Então, um judeu, ele fazia as suas orações. O judeu, ele tira um turno de oração. Um turno de oração mínimo de um judeu é 1 hora. É por isso que Daniel, ele ia além, ele orava 3 vezes ao dia. Então, no mínimo, ele estava orando ali 3 horas. Por isso que Jesus chegava para os discípulos e dizia para eles: não podem velar nem comigo pelo menos. Pronto, pastor, o senhor está estabelecendo agora o princípio que a gente tem que orar no mínimo 1 hora. Queridos, eu não estou aqui para estabelecer isso, porque no Novo Testamento nós não vemos o princípio de 1 hora. No Novo Testamento nós vemos o princípio de orar sem cessar. Você está aqui? Mas observe, quando alguém ora diferente, chama a atenção, e Jesus orava diferente. Como era que Jesus orava? O que é que tinha na oração dele? E nós vamos perceber em Mateus 6, quando ele está trazendo a constituinte do reino, ele vai fazer algumas coisas sobre a oração. Em primeiro lugar, ele vai dizer assim: ó, quando vocês orarem, não façam como eles fazem. Como é? Eles ficam usando de vãs repetições. Faz isso não. Jesus está dizendo que não dá resultado. E você vê que os crentes fazem exatamente isso hoje em dia. Parece um rádio quebrado. Ele ora hoje. Engraçado, irmãos, que eu fui ensinado a orar. E eu nasci numa igreja ultra-pentecostal. É porque tem igreja pentecostal, tem a ultra-pentecostal. A ultra-pentecostal é aquela que você já entra na igreja já assim: eita, manto, sabe? E eu fui ensinado a orar de um jeito que, olha, quando você começa a orar, cara, já pede perdão. Já pede perdão porque você está bem ruinzinho. Aí você já pede perdão porque Deus tem que te perdoar primeiro. Aí eu, cara, eu acabava de acordar. É sério. Gente, eu estava dormindo, eu acordava, eu já escorregava aqui da cama, sabe? Alguém vai se identificar. Eu já escorregava aqui da cama e já caía de joelho. Real. Aí aqui eu botava o joelho no chão, primeira palavra que saia da minha boca: ô Pai, no nome de Jesus, perdoa todos os meus pecados. Aí com o tempo e aprendendo a palavra, gente, qual é o pecado que a pessoa que acabou de acordar cometeu? Será que o Senhor besteira aí? É isso? Gente, é esses biscoitos que nós temos que quebrar, porque muita gente tem uma vida de oração ineficaz, sem resultados. Tem gente que acha que orar é um saco, orar é um peso, e não aprendeu ainda que orar é um deleite, é um momento de poder, é um momento de revelação, é um momento de fortalecimento. Eu estou pregando bem nessa noite, cadê você dando glória? Como é, pastora? Desperta o pentecostal que tem de você aí, vai, abre a boca e glorifica Jesus. Sabe, irmãos, nós temos que aprender o poder da oração. Agora, uma coisa que o gênero humano gosta é de coisas eficazes. Quem gosta de coisas eficazes? Eu vou ser franco, para mim um negócio não precisa nem ser bonito. É sério, eu não me preocupo muito com a estética, desde que seja funcional. E sabe, a vida de oração, ela não tem que ser estética. Jesus Cristo falou sobre a plástica da vida de oração dos judeus. Eles oravam muito bonito, em público, para todo mundo ver, sabe? Mas aquilo era arrogante diante de Deus.
E Jesus me quebra esses biscoitos. Leia Mateus 6 em casa. Então, a primeira coisa que eu quero falar sobre oração é que oração é falar com Deus. Agora, oração não é descambar em abrir a boca e deixar o Espírito falar. Tem gente que vai falar com Deus e está fazendo oração de terapia. Repita comigo: oração não é terapia. Sabe, um dia desses um amigo meu veio falar comigo: reverendo, eu quando estou muito chateado eu oro. Eu falei: bom, porque está chateado, para não entrar na carne, né? Ora. Não, mas eu oro para aliviar. Eu percebi que ele estava falando que ele não orava, ele abria a boca e falava. Aí eu, certo, quando você termina de orar, você sai com direção, você sai com instrução, você sai com algum parecer. Ele, não. Aí eu falei: então o que você está fazendo não é oração. Porque a oração não é só falar com Deus, uma atitude unilateral. Oração é falar, não é falar a Deus, não é falar a Deus. Oração é falar com Deus. E falar com Deus implica em dizer que a gente fala, Ele ouve e responde. Pastor, me dá uma base bíblica, todas que você quiser, mas vou te dar uma que é completa. Jeremias 33:3. Clamem a mim, preste atenção, atitude nossa. Clamem a mim. Quem toma a direção somos nós. Clamem a mim. Clamem a mim quer dizer com vontade ou sem vontade, com desejo ou sem desejo, cansado, quebrado ou com sono. É você que toma a atitude de ir buscar. Quem está entendendo aqui? Estamos aprendendo alguma coisa? Eu estou arregaçado hoje, pastor. Eu estou cansado. Deus sabe, Deus não sabe. O que Deus sabe é que você precisa orar. Aleluia. Você que está anotando, anote isso. Oração é como oxigênio. Se não orar, irmão, eu costumava dizer que se não orar o bicho pega, mas se orar o bicho corre. Então, queridos, no nome de Jesus, entenda: clame a mim, nós tomamos a contrapartida. Clame a mim, mas para nisso, o versículo não para nisso. Clama a mim e responder-te-ei. Para ser oração tem que ter resposta. Então eu falei com Deus. Você vai perguntar aos crentes. Eu antigamente, quando eu ia fazer algum aconselhamento, né, quando eu era pastor novinho, coisa de mais de uma década atrás, eu chegava e ia conversar: irmã, tu orou? A pessoa respondia assim: orou. Mas com o passar do tempo, esse negócio de tu orou não estava funcionando, porque o povo dizia que orou e vinha conversar comigo sem saber o que fazer na vida. Eu falei: então você não orou. Aí eu comecei a mudar agora. O que é que Deus te falou? né? Então, a oração é: clame a mim e responder-te-ei. Tem que ter resposta. Mas pastor, eu falei com Deus, Deus não respondeu. Faz que nem Paulo, ore até que. Mas eu preciso fazer imediatamente. Se você não tem clareza, se você não tem paz, se não há um testemunho interior, se não tem uma direção, não faça. Mas se eu não fazer, eu vou perder essa oportunidade. Bom, se Deus não respondeu, porque essa oportunidade não é a sua, porque se fosse a sua, eu tinha falado. Então deixa esse negócio passar, porque tem coisa melhor vindo por aí. Amém ou ai de mim? Amém. Você pode pelo menos de vez em quando abrir a boca e dizer um amém, um glória a Deus. Isso, Deus abençoe a vossa família, aleluia. Então, irmãos, clame a mim e responder-te-ei. Pastor, como é que Deus vai responder? Ele pode falar imediatamente. Ele fala muito através do testemunho interior, e eu vou ensinar isso ao longo desses dias. Ele pode falar através de um sonho. Deixa eu abrir uma prerrogativa. Sonho é algo muito relativo. Porque uma irmã teve um sonho muito louco e veio: eu tive um sonho e eu não sei interpretar. Não tem na Bíblia dom de interpretação de sonhos. Já estou te dizendo. Então como é que eu sei que o sonho é de Deus? Simples, o sonho de Deus é claro e você vai entender. Eu não entendi. Foi a sua barriga cheia. Come a saladinha antes de dormir. Porque Deus vai falar de um modo claro. Mas pastor, eu não entendi. Se Deus usar um jumento, o jumento vai falar na língua que você entende. Tem prova disso na Bíblia. Porque o jumento falou hebraico com o profeta, e o profeta entendeu. Está aí ainda? Você está aí ainda? Glória a Deus. Então oração é falar com Deus. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes, firmes que não sabe. Ou seja, na oração
eu tenho acesso à revelação. Na oração, eu tenho acesso a um plano de ação que está para além do meu processo cognitivo. Por quê? Porque Deus, ele vê depois da curva. Sabe? Deus, ele tem estratégias. É por isso que ele mesmo se apresenta como general de guerra. E o que é que um general faz? Ele elabora planos e estratégias para ter sucesso na batalha. E eu vou te contar um segredo: até aqui ele não perdeu nenhuma. O que você precisa é ter acesso ao que Deus tem. Pastor, Deus pode revelar? Pode. Ele pode te mostrar o melhor do futuro. Diga amém. Então, oração é falar com Deus, oração é ter comunhão, e comunhão é partilhar um com o outro. Quanto mais você se doa a Ele, mais Ele tem a se revelar a você. A Bíblia diz no livro dos Salmos que os segredos do Senhor é para aqueles que o temem e o buscam. Deus tem segredos, Ele quer compartilhar conosco. Oração é fazer pedidos, mas é mais do que isso, tá? Oração é reconhecer a presença de Deus. Pastor, me fala uma coisa: quando o senhor começa a orar, o senhor sente a presença de Deus imediatamente quando começa? Eu não preciso disso. Por quê? Porque a minha fé não é sentimental. Eu não sou cientes, eu sou crente. E a palavra me garante que se eu clamar, Ele responde. Então, se Ele vai responder, Ele vai estar presente. Acabou. Porque muitas pessoas, elas não conseguem ter uma vida de oração efetiva. Hoje eu estou quebrando biscoito pra caramba, hein? Porque elas começam a orar, reverenda, e elas não sentem. Porque eu vou te falar um segredo. Está preparado? Vai anotar? Os primeiros 30 minutos de oração é para você vencer sua mente, aquietar a sua alma e vencer a sua carne. Os primeiros 30 minutos, rapaz, você está falando, parece que Deus não está ali, não parece? Parece que Ele está longe, parece que, poxa, está falando sozinho. Só parece. Na verdade, é a sua carne querendo te sabotar. É a sua alma querendo te bloquear. Mas aí você faz o quê? Você persevera. Aí daqui a pouco você... Parece que o ar muda, né? Parece que Ele chegou. Não, Ele não chegou. Ele está dentro. Porque... Existe Deus presente e existe Deus consciente. Por exemplo, aqui nessa gravação, parece que só está eu aqui, presente. Eu estou aparecendo. Mas a partir do momento que vocês participam e glorificam a Deus, vocês se tornam presentes também. Ou seja, o seu momento de oração é Deus presente e Deus consciente. Quando é que Deus está consciente? Quando eu sinto. Quando é que Ele está presente? O tempo todo. Porque tem uma palavra dele que disse: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Outra palavra dele: eis que não vos deixarei só, enviarei outro Consolador, o Espírito da verdade. Então entenda, quando você estiver orando, você não precisa sentir a presença de Deus, você precisa saber que Ele te ouve, é reconhecer. Você está aí? Quando você ora, você dá acesso legal a Deus na sua vida, e por aí vai. Agora, o que é que oração não é? Oração não é implorar a Deus de modo relutante que Ele intervenha em seu favor. Aí eu vou orar para Abimael me dar esse Rolex que está no braço dele. Sabe, irmãos, eu quero ensinar uma coisa sobre oração. Vocês estão prontos? Mas vai quebrar um biscoito grandão agora. Está pronto mesmo? Está preparado? A oração, ela não muda o livre-arbítrio. Porque se a oração mudasse o livre-arbítrio, Leonardo DiCaprio já era crente e era casado com alguma irmã. Chegou luz aí? Sabe, as pessoas acham que a oração vai mudar a vontade da pessoa. Irmãos, o livre-arbítrio é um sentimento inalienável do ser. Deus deu e Deus não toma. Porque tem gente que é assim: eu vou orar e... Deixa eu ver. Isso é coisa de solteiro, né?
Eu vou orar e Deus vai mandar. Deus não vai. O único filho que ele tinha, ele não casou. Vai casar você? Na verdade, a Bíblia diz em 1 Coríntios 7 que os solteiros cuidem das coisas do Senhor e como agradar ao Senhor. Então eu vou te falar uma coisa, irmão. No jogo para Deus, você é muito mais efetivo solteiro do que casado. Então ele vai deixar... É você que escolhe o seu negócio. Agora existem parâmetros e princípios, mas isso é outra mensagem. Mas, eu vou orar pela salvação dos meus. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você ora pela salvação, sabe o que aqui acontece no mundo espiritual? Deus cria meios e formas para que a mensagem do evangelho chegue até a pessoa. Deus vai colocar um amigo para evangelizar. Deus vai colocar ele num círculo de pessoas que conhecem a palavra. Deus vai trazer, sei lá, ele vai estar mudando a televisão, vai cair no canal, vai estar pregando a palavra. Ele vai estar mudando o rádio, vai cair no momento. Que está entendendo? Mas a decisão final é dele. Que nem a irmã tem 25 anos orando para o marido voltar. Ele foi para onde? Para a Etiópia, a pé? Entenda, livre-arbítrio. Então, você tem que saber onde é que a oração opera. Ah, pastor, eu vou orar para passar na prova. Presta atenção, você é crente, não estudou, mas tem um satanista que está papirando todo dia, está lendo todo dia, estudando todo dia para passar no concurso. Chega no concurso, quem passa? O crente porque orou. Tá doido, é? Fale comigo, quem quebra princípio natural não tem direito à intervenção sobrenatural. Anota essa que essa é forte. Só tem direito à intervenção sobrenatural quem cumpriu primeiro o princípio natural. Eu estudei, eu fiz a minha parte, eu meti a cara no livro, eu me programei, eu me doei, e aí, chegar na prova, aí você vai ter favor de Deus. Agora você não faz sua parte. Irmãos, eu nunca me esqueço, eu era gestor na Oi. Sábado, plantão. Eu lá, o plantão era meu. Aí era o pessoal chegar 8, o pessoal chegava 9, 10 com as caras inchadas. A paz do Senhor, homem de Deus, bom dia. Não é porque você sabe, né, varão? Pela misericórdia. Nós estávamos ali, nós quem? Eu e você ou não? Nós estávamos ali no monte buscando ao Senhor. E aí foi um manto, foi um fogo, foi uma glória, foi um tchô, foi um prá, foi um ré. E aí você sabe, vaso, durou até 5 da manhã. Aí a carne velha não aguentou levantar para vir, cheguei atrasado. Mas você vai me liberar? Vou não, assine aqui sua suspensão e vai para casa, descansava. Mas pastor, está repreendido? O senhor estava parecendo o faraó. Não! O dono da empresa não contratou ele para ele ficar de madrugada orando e no outro dia não trabalhando. Não. Quer orar de madrugada? Ore a madrugada toda, mas no outro dia vai trabalhar no horário. Porque eu já fiz muito isso. Hoje eu estou no ministério de tempo integral, mas quando era ministério de tempo parcial, eu saía na sexta, pregava no culto à noite, fazia um lanche ou ia em algum lugar jantar, de lá ia para uma vigília, pregava até 3 da manhã, ia para casa, tirava um cochilo, no outro dia trabalhar. No sábado eu ia para o monte, eu ia pregar em outra vigília. Dia desse aqui eu reuni aqui umas cabeças, falei, vocês vão me acompanhar. Sexta-feira preguei num culto de Simões Filho, jantei, preguei na vigília do primeiro momento em Simões Filho, voltei, preguei uma vigília aqui no Imbuí no segundo momento. Isso de sábado para domingo. Não, isso de sexta para sábado. Fui para casa. Aí no outro dia, no sábado, eu tinha um culto para pregar. No sábado preguei em uma vigília, preguei em outra vigília. No domingo de manhã preguei na escola do reino. E à noite preguei no culto. Os irmãos estavam arriados perguntando como é que o senhor aguenta. Está comigo? Você tem que cumprir o princípio natural. Então, oração não é implorar, irmão. Tem gente que fica implorando. Oh, Deus! Eu vou até descer aqui. Gente, oração não é convencer a Deus para Ele te abençoar. Deus já está convencido.
Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nos lugares celestiais por Cristo Jesus. Deus, Ele não quer que você ore para Ele para convencer a Ele a te abençoar. Ele quer que você ore para que você dê a Ele autoridade legal para que Ele te abençoe. Vou contar um segredo aqui para os solteiros. Hoje eu estou bem com os solteiros hoje. Olha, Deus, Ele não vai colocar ninguém no seu caminho, Ele não vai te apresentar ninguém, mas Ele promove bons encontros. Agora, palavra profética do mês. Fique preparado. Sabe, irmão, Deus promove bom encontro? Promove. De vez em quando a embalagem não vem muito como você quer, às vezes vem violada, a embalagem vem violada. Mas, né? Glória a Deus. Quem está aí? Oração não é momento de terapia. Sabe, tem gente que acha que a oração é deitar no divã. Ok, sabe Deus. Olha, dá um jeito lá naquele homem, hein? Hoje tu carioca, né? Vamos lá, baiano. Ô Jesus com I, Jesus. Coisa de baiana, Jesus. Ô Jesus, dá um jeito naquele homem. Ah, Senhor, que nada. Tá complicado aquela minha patroa. Querida, Jesus, olha meu filho, você está vendo como aquele menino tá? Menino mal educado. Eu só imagino Deus olhando assim, ó, rindo, porque o Salmo 34 diz que ele ri. Ele rindo e perguntando, quem foi que educou a criança? Quem foi? Ora. Então, deixa eu correr aqui para ganhar tempo. Pastor, por que nós devemos orar? Porque oração é uma questão de autoridade legal. A palavra do Senhor diz que os céus são céus do Senhor, mas a terra, repita comigo, Ele deu aos filhos dos homens. Diga, essa terra é minha. Bem, se Deus deu a terra aos filhos dos homens, o que acontece nessa terra é de responsabilidade dos homens. E é por isso que nós temos que orar. Nós temos que orar para dar a Deus a autoridade legal para que Ele opere, porque a terra é Deus, filhos dos homens, mas os céus são céus do Senhor. Então, para que os céus do Senhor se manifestem na terra que Ele deu, é necessário que nós oremos. Por isso que segundo Crônicas 7, 14 e 15 vai dizer, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Versículo 15. Então estarão atentos meus ouvidos e meus olhos à oração feita nesse lugar. Você está aí? Então, oração é uma questão de legalidade. Pastor, me fala uma coisa. Existe um tipo de oração só, né? Eu falo, Deus responde e dá certo. Antes fosse. Mas sabe, oração é que nem os esportes. Pastor, me explica. Bem, existe o vôlei. Existe o vôlei, que é uma quadra, cheia de linha lá, né? Existe o vôlei de areia. Vocês não curtem esporte, não? O maior escritor da Bíblia curtiu esporte, irmão. Aqueles que correm no estádio, o atleta. Paulo gostava de Jogos Olímpicos, irmão. Alô? Então, bora lá. Vôlei, vamos lá, vôlei. O pessoal está assim, todo mundo baixinho, quer falar de vôlei. Tudo bem. Vamos lá, vôlei. Alisson me entende, Daniel me entende. Irmão, se você for para um retiro aqui da igreja, nosso irmão Alisson estiver jogando vôlei, não vá. Guarda isso, hein? Não vá. Fica a dica. Mas vamos lá. Tem o vôlei de quadra, tem o vôlei de areia e tem o futevôlei. Futebol. Nós temos o futebol de campo, nós temos o de quadra, né? Que é o futsal, não é? Nós temos o futebol de areia e temos o futebol americano. Só tem o nome de futebol, mas o negócio é com a mão. Tá aqui? Então,
para cada tipo de futebol, areia, quadra, tem regras específicas que se distinguem uma da outra. É tudo futebol, mas cada um de um jeito. Natação. A natação, aí tem a natação modo crawl, tem a de peito, borboleta, não é assim? Que são regras também diferentes. Vocês vieram hoje? Vocês estão aprendendo alguma coisa? Mesma coisa é a oração. Nós temos pelo menos 7 tipos de oração diferentes na Bíblia. E nesses 4 quinta-feiras, que Deus me ajude, eu vou tentar pregar todas. Nós temos, eu vou falar hoje aqui em primeiro lugar da oração da fé. E eu vou explicar como cada uma dessas se encaixa. Vem comigo no glória aí, vai. A oração da fé, ela se encontra em Marcos 11. Marcos 11, 23 e 24. Jesus Cristo vai ensinar como é que faz a oração da fé. É assim, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser ao monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo quanto disser será feito. Por isso vos digo que tudo quanto pedires em oração, crendo que já recebestes, assim tereis convosco. Você está aí? Então, fale comigo. Oração da fé é a oração que eu já oro, crendo que recebi. Pastor, que maluquice é essa? Como é que eu vou orar por algo que eu creio que já recebi? Porque a oração da fé é a oração que está embasada na palavra. É aquilo que a Bíblia já diz sobre você. É aquilo que já é um direito seu em Cristo. Então você não vai ficar pedindo por algo que já é seu. Você vai se apropriar. Você vai tomar posse. Você vai agradecer. Essa é a oração da fé. Você está aí? Sabe, a oração da fé é quando você ora de acordo com a palavra. O que é que a palavra diz? A palavra, ela te dá direito a ter provisão. E a igreja tem que começar a entrar, oh meu Deus, a igreja precisa começar a entrar no nível de crença de provisão, mas não provisão natural, provisão sobrenatural. Como assim, reverendo? A provisão natural é, eu preciso de 30, chega a 30, eu preciso de 100, chega a 100, eu preciso de 100 mil, chega a 100 mil, isso é provisão natural. Pastor, como é isso, pastor? Provisão natural é quando chega exatamente o que você precisa. Me dá um exemplo bíblico de provisão natural. Quando Abraão subiu para o Monte Moriá, e ele vai oferecer Isaac, não apareceu 10 cordeiros, 20 cordeiros, apareceu só um cordeiro, porque ele só precisava de um cordeiro. Agora interessante é que quando o profeta, ele vai na casa da mulher, e aquela mulher no momento de crise, ela dá do que não tinha, ela recebe além do que precisava. Oh meu Deus, aleluia. Porque quando nós plantamos sementes no momento comum, colhemos milagres, mas quando plantamos sementes em momentos incomuns, nós colhemos provisões sobrenaturais. Pastor, a mulher, ela deu ao profeta o último bolo, e a farinha da panela não acabou, e o azeite da botija não acabou. A outra mulher procura o profeta, tinha um pouco de azeite em casa, e aí, durou azeite até quando tinha vaso, ela pagou, vendeu o azeite, pagou a dívida e viveu do resto. Jesus Cristo tinha 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e com 5 pães e 2 peixinhos, ele alimentou a multidão, e sobrou 12 cestos cheios. Ou seja, quando é uma provisão sobrenatural, paga o que precisa e sobra, e sobra, e sobra. A igreja precisa começar a andar no nível de fé, no nível de fé em que ela entende o seu lugar e ela se posiciona em autoridade para provisões. Sabe, queridos, eu vou ensinar uma coisa para você. Você tem direito. Levante a mão e diga assim: está no pacote. Outra vez. Mais uma vez. Está no pacote comer, beber, vestir. Então onde é que está isso? Jesus Cristo disse: quem não tem pai se preocupa com o que há de comer, com o que há de beber, com o que há de vestir. Vocês não se preocupam com isso. Vocês buscam em primeiro lugar o reino, e todas essas, eu disse, todas essas coisas, eu vou falar até você entender. Todas essas coisas vos serão. Como? Vos serão.
O senhor sabe o que é acrescentar? Acrescentar não é colocar onde não tem. Colocar onde não tem é botar, é prover. Acrescentar é colocar em cima do que já... Eita, aleluia! O Pai está dizendo que... Levante a mão e pega. Ele está dizendo que Ele vai acrescentar. Acrescentar. Ai, que eu estou cheio de graça, eu vou profetizar. Para toda necessidade já existe uma provisão garantida. Eu vou falar até você pegar. Para toda necessidade existe uma provisão garantida. Eu estou pregando muito bem, por favor, glorifique a Jesus. Mas bispo, eu pago aluguel. Você paga aluguel? A provisão do aluguel tem que chegar. Ah, você não pegou. A provisão do aluguel tem que chegar. E outra, tem que chegar antes da data. Ai, pastor, fui convidado para um evento, não tenho roupa. Olhe, se fosse para você não ter a roupa para ir para o evento, o convite não chegava. O convite só chegou para desenvolver a sua fé. Mas pastor, o senhor está falando do senhor que é homem. Pastor, olha para mim, pastor. É o cabelo, é a pele, é a unha, é a sandália, é a bolsa, é o vestido. Aí eu pergunto, e o céu está em crise? Deus está quebrado? Será que o dólar está numa cotação muito alta para Deus? A palavra ainda é verdade, e o Pai está dizendo: para os meus filhos eu tenho provisão. E como é a oração da fé? A oração da fé é assim, ó: Senhor, amanhã vence escola de menino, faculdade, aluguel, água, luz, telefone, internet. Tem que fazer o mercado e ainda tem que sobrar uma tetaiazinha que eu não quero andar duro. Então, Pai, obrigado porque o dinheiro para tudo isso já chegou. E o seu nome será glorificado. Em nome de Jesus, oração da fé é isso. E aí, pastor? Vai jogar bola? Pastor, não. Tem que ficar contrito. É essa falsa espiritualidade que a religião vendeu para nós durante muito tempo. Não, pastor. Eu estou esperando um milagre. Alguém falou comigo assim: pastor, eu não gosto de me estressar no dia que eu tomo ceia. Eu falei: misericórdia. Se eu depender disso para não ceiar, eu acho que no dia que eu me estresso a ceia dessa é mais gostosa. Que, como diz minha mãe, já vai lavando tudo por dentro, né, meu filho? Amanhã, lava tudo. Não é lactopurga não, mas é o sangue de Jesus. Lava tudo. Sabe, queridos? Oração da fé é você olhar para o monte e dizer assim, ó: monte, em nome de Jesus eu te digo, levanta e sai. E aí que você não fica: ai meu Deus, e agora? Eu já orei, viu? Jesus, eu já orei. Olha, você ouviu? Bateu aí no registro? Orei. Senhor, é amanhã. Que data é hoje? Você vê o que é uma pessoa altamente provida, né? Falar que vai. Ai, Jesus. Como é? O pessoal que tem sido contigo fica assim, né? Não é assim, né? Sistema nervoso atacado. Ai, Senhor. Jesus. Antigamente era assim, né? Agora o negócio já avançou aqui, ó. Como é, menino? Sim. Senhor. É dia 10, Senhor. Senhor. Irmão, que martírio. Que martírio. Foi Jesus que disse: o meu fardo. Eu estou lhe dizendo que eu não fico preocupado com necessidade básica, não, irmão. Agora entendo o que é necessidade básica. Posso falar algumas coisas? Não vai ficar chateado, não? A Bíblia diz: imitai a fé dos vossos pastores. Sabe, é necessidade básica para algumas pessoas ter um sabonete de limpeza facial. É digno. Tem uma vitamina C para não ficar com a pele cagada. Digno.
Tem um Nivea para passar. Ó, fiz uma propaganda. Nivea, me patrocina. Para passar, para não ficar de olheira. Pastor, isso não é necessidade. Não é necessidade para quem, bebê? Aqui, isso, todo mundo quer tirar foto comigo. Não, tem gente que tem a necessidade de fazer a unha toda semana. Fica coçando. Como é que o senhor sabe, pastor? Só sei porque sei. Sabe, pastor, dá para viver sem essas coisas. Está falando de quem? Eu sou filho. Juninho, irmão, é meu filho ali, ó. Juninho, irmão, ele veio, pai, eu quero uma mesa digitalizadora. Falei, amém, filhão. Papai dá. Peguei a fatura e mandei para o senhor. O senhor está vendo? Eu trabalho para o senhor. Aí vem Juninho, papai, eu quero um SSD, porque o processamento está muito lento na minha máquina, que tem que acelerar o processamento. Eu, SSD, mesa digitalizadora. Sofia liga. Pisculinho. Oi, minha ratinha. Juninho pediu mesmo, já ganhou. Ó, já pediu não. O nível de fé deles é alto. Ele sabe que já falou com o pai. Já ganhou. Mesa digitalizadora. Já ganhou esse negócio de SSD. Eu não ganhei nada, mas eu já sei. Deus me revelou. É porque eu não pedi. Sabe, irmão? E se duas crianças têm tanta convicção em um pai que é humano, natural e falho, como nós também não teremos convicção num pai que é poderoso, sobrenatural. Você sabe o que é fé? Fé é acreditar e não duvidar do caráter de Deus. E eu não sei se você sabe, mas Deus é bom o tempo todo. E o tempo todo Deus é bom. E eu quero profetizar que nesse mês de maio, o Pai vai te surpreender. Alguém chegou para mim, a merendinha, tem merenda aí? Você sabe, eu porque merendou, você sabe, né? Final de mês, oxe, final de mês Deus fica como fraco, é? Deus não muda. Deus é o mesmo no primeiro dia, no 15º dia e no 30º dia. Agora, porque eu não estou acessando esse lugar, fale comigo, oração da fé. A oração da fé não é uma oração que eu fico o tempo todo ali lembrando a Deus, não. Eu pego a palavra, é verdade, é sobre mim, eu oro, agradeço e recebo. E agora, como é que eu continuo orando, pastor? Muito bom, meu diácono, eu rego a oração com ações de graças. É isso que a Bíblia diz. Se eu já orei, eu sei que Ele já ouviu, eu sei que já é meu, eu já começo a agradecer. Obrigado, Pai, porque o Senhor já fez. Alguém aqui não está pegando? Obrigado, Deus. Aleluia. Você está aí? Oração da fé. Ela funciona, e ela funciona muito para a cura. Tiago capítulo 5, 14 e 15 diz: se alguém está doente, chama os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungido com óleo em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Irmão, a oração da fé é para aquilo que é um direito nosso, e a cura é um direito nosso. Marcos 16, 16, 17, 18 diz assim, ó, aleluia, e estes sinais seguirão aos que creem. Cadê os que creem? Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão. Aleluia! É uma realidade. Eu falo de provisão e eu vou declarar nessa igreja: nós teremos o povo mais rico de Salvador. Pastor, para quê? Para a gente pegar e investir em missões, investir nos necessitados, investir no rei. Sabe, irmão? Alguém falou comigo assim, ó, o senhor fala muito de prosperidade. Eu falei que eu ouvi sobre miséria, vai no satanismo. Ou liga a televisão, naquele canal.
Sabe, irmãos? Vai cortar nada, deixa minha mensagem aí. Cortar nada. Sabe, irmãos? Nós temos que começar a entender. Filipenses 4,19. It is my God, e o meu Deus. Paulo tinha propriedade, viu? E o meu Deus. Paulo falou assim, ó, e o vosso Deus, que tem o pessoal que tem uma visão mesquinha de Deus. Alguém falou comigo assim, ó, pastor Timóteo, você fica falando de camarão. E tem irmão que está comendo zoião. Você acha que eu não passei minha fase de pachá, não, foi? Pachá é ovo. Pachá. Passei. Sabe aquela música? Por isso que eu não canto mais esses negócios. Passei por provações, quase vi. Eu passei. Por isso que eu não canto mais. Por isso que eu não canto, não faz mais parte do meu repertório. Passei, não passo mais. Porque eu entendi o meu lugar de filho, irmão. A Bíblia diz em Romanos 8,17, se você é filho, logo você é herdeiro e co-herdeiro, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Irmãos, eu me lembro que os meninos eram pequenos e o negócio deles era Nescau 2.0. E eu me lembro que teve uma época que, sei lá que diacho foi que deu, que não tinha um Nescau 2.0. E eu me lembro que a gente foi para casa de manhã, e aí não tinha comprado Nescau 2.0, foi numa mercearia que tinha pertinho, parece que não tinha, tinha um tal de um mágico. Aí eu, sabido todo, peguei a lata do Nescau, botei o mágico, você vê que até a cor do negócio, deixa pra lá. E aí disse, ó Ninho, oi pai, Nescau, faz Nescau pai. Sofia, oi pai, Nescau, olha, Nescau. Botei, fiz, quando dei, foi assim mesmo, sério, foi assim ó. Ô pai, esse Nescau tá passado da validade. Não tá igual não. Esse tá ruim. Sabe por quê? Porque quem provou do bom sabe o que é bom. Irmão, no nome de Jesus, a Bíblia diz, se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Eu nem recebi autorização, mas vou contar o testemunho. A irmã chegou para mim e falou, pastor, há 1 ano e meio atrás eu passei por um momento difícil na minha vida. E eu recebia, e aí Deus abriu uma porta, e eu recebia um valor. E esse valor de 3 dígitos era o que eu me virava com minha família ali e tal, aquele momento difícil. E eu continuei fiel, crendo, perseverando na palavra e fazendo o que o Senhor ensinava e seguindo a fé. Deus abriu uma porta de um emprego para mim que meu salário aumentava gradativamente. Só que eu não tinha paz naquele lugar. E por diversas vezes eu quis sair, o Senhor me instruiu e falou, calma, vai chegar o melhor momento. E chegou, e Deus abriu uma porta de excelência que eu não coloquei currículo, que foram me procurar e me fizeram uma proposta melhor. E hoje, pastor, hoje eu olho para o meu salário, e o meu salário também tem um aumento gradativo. E hoje, pastor, o aumento gradativo que eu tenho no meu salário era aquele salário que eu tinha há 1 ano e meio atrás. Eu quero lhe dizer que a palavra que sai desse altar muda a sua vida. Eu estou lhe dizendo, eu tenho fatos e dados para lhe provar. Essa palavra funciona. Se alguém me disser que essa palavra é mentira, essa palavra funciona. Por quê? Porque o altar não toma, o altar devolve. E eu quero declarar que Deus vai devolver sua dignidade, meu irmão. Deus vai devolver sua dignidade, minha irmã. Ficar fazendo economia de miséria. Alguém fala assim, ó pastor, o senhor hoje só usa Dove. É isso mesmo. Por quê? Porque ela teve tempo de eu tomar banho naquela desgraça, aquele sabonete de barra. Não, que lava roupa. Aquele amarelo. Toma daquela derrota. Sabão de massa. Esse Satanás aí, homem de Deus. Você sabe que, irmão, você toma banho e fica fedendo, irmão. É por isso que eu fiquei solteiro tanto tempo. Quem é que... Porque eu não sabia, irmão, a minha maior raiva foi quando eu descobri que era tudo meu, era direito meu, estava disponível e eu não acessava, igual o irmão do filho pródigo. Mas nessa noite eu estou ensinando a oração da fé. Diga amém. Vamos lá rapidinho.
7 passos para ter uma oração respondida. Quem quer aprender? Gente, eu tenho tempo, viu? O governador aumentou o tempo, eu tenho tempo. Se está ruim, fica calado, mas se está bom, glória a Deus. Quem está anotando, diga, é meu. Então pronto, então vamos. 7 passos para ter oração respondida. Primeiro, em nome de Jesus, decida o que você quer. Tiago 1, 6-8. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida pelo vento. Não suponha que esse homem alcançará do Senhor alguma coisa. O homem de ânimo dobre, inconstante em seus caminhos, nada receberá de Deus. Irmão, tem gente que... Pastor, estou orando. Pelo quê? Vou me mudar. Para onde? Não sei. Sabe onde é que você vai morar? Não sei. Em Marte. Porque não sei, não existe na Terra. Pastor, eu estou crendo que eu vou me mudar para o Panambi. Eu pego junto. Eu creio junto com você. Pastor, eu vou me mudar para Alphaville. Eu pego junto. Ô, pastor, fala um lugar simplesinho. Não tem, desculpa. Nessa boca aqui não. No. Nessa boca aqui? Não tem. Pastor, eu quero me mudar. Nosso vizinho aqui. Pro Horto. Aí eu dou uma de Sidney Magal. Me chama aqui, eu vou. Sabe, irmãos? Não tem como Deus fazer alguma coisa com alguém que não sabe o que quer. Eu quero o Pajero. Eu quero o X1. Pastor, eu não conheço nenhum desses carros. É coisa boa. Vai dizendo amém. As irmãs ficam assim, ó, qual foi? Vai dizendo amém, minha filha. Vai que dá certo no final. Que minha irmã, a irmã, no início tinha uma irmã aqui que ela no início queria 1,90 m. Depois caiu para 1,80 m. Eu acho que hoje ela está, tudo que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Gente, você tem que ter. Quer ter oração respondida? Quero. Seja definido. Pastor, conceitue definido. Meu conceito de definição é decidir. E o que é decidir? Decidir é cortar. Decidir é cortar. Pastor, eu quero casar com um negão. Minha filha, você quer casar com um negão? Pare de ficar olhando para branquelo. Porque negão é negão. E branquelo é branquelo. Cada qual no seu cada qual. Né, Thaís? Né, doutora? Hein, doutora? A senhora que mais entende aqui. Né, doutora? Então, pastor, eu quero... Não, sério, você entra na faculdade, cara, tem gente que entra junto com você. É impressionante, bicho. Aí, no primeiro semestre... Uma galera já... Primeiro semestre, uma mulher que muda de curso no primeiro semestre. Não sei. Aí, muda de curso, muda de outro. Cara, você conclui o curso. Se vacilar, pós-gradua e a pessoa não terminou o negócio. Não, você começa um curso, começa alguma coisa. É uma sala cheia, é ou não é, gente? Aí quando chega na formatura... Por quê? Gente inconstante. E na oração é a mesma coisa. Quando você ora, deixa eu te dar uma revelação do mundo espiritual. Você ora, é expedido o mandato para os espíritos ministradores daqueles que hão de herdar a salvação, os anjos. O anjo vai dizer assim, ó, vou agora trabalhar para trazer o que ela e o que ele quer. Aí quando o anjo está desenrolando lá, não, agora eu não quero mais. Aí o anjo, então larga. Pronto, né? Larga também? Deixa. E decide. Sabe? É a mesma coisa. Está entendendo? Está comigo? Amém. Amém ou admir? Pastor, quero ter oração respondida. Cara, tem que ter definição. Segundo, quer ter oração respondida? Quer ter uma vida de oração efetiva? Quem quer, irmãos? Encontre respaldo bíblico para a sua oração. Daniel estava orando.
baseado no livro de Jeremias. Ele leu e viu, o cativeiro é 70 anos, acabou. E eu estou fazendo o que aqui ainda? Vou orar. Sabe, irmãos, Josué 1,8 diz o quê? Não cesse de falar do livro dessa lei, medita nele de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito, porque assim então farás prosperar o teu caminho. Eu quero orar, pastor, eu preciso de provisão, irmão, eu tenho vários textos de provisão. Por quê? Porque eu preciso de provisão. É Salmo 23, batendo, tendo. O Senhor é o meu pastor, e nada em hebraico também é nada, never finish, no, nada me faltará. Acabou-se. Ah, mas eu estou falando e não chegou. É a sua confissão que está atrasada. Coloque a sua confissão em dias. Eu vou falar para a igreja, eu estou nem aí. Irmão, eu estava confessando todo dia: obrigado, Pai, porque eu sou próspero, dinheiro chega para mim, obrigado, Pai, porque nada me falta, obrigado, Pai, porque o Senhor é o meu provedor, obrigado. Isso mês passado, viu? Depois eu conto o testemunho desse mês já, depois. Aí, tá com inveja? Fala amém. Solta a boquinha santa, esse amém vai. Amém. Aí tá eu lá, e a criatura: bispo, olá, me fala o seu Pix, irmão, ou 3 letrinhas, viu? Só pede para doar de fé. É Pix. Rapaz, me ligou. Me dá seu Pix. Eu falei: oxi, você quer qual? Não, porque você tem que estar preparado para ter várias chaves de Pix, viu, irmão? Porque se o diabo quiser atrapalhar nenhuma, tem outras. Eu aí mandei. Irmão, foi assim, ó, pé puf, quando eu olhei na conta, R$5.000. Engasgou, foi? Bate nas costas que sai, dá um glória a Deus aí, vai. Irmão, eu sou uma pessoa muito ética. Eu peguei o telefone: vem cá, criatura, bebeu, errou o número, digitou errado, eu reembolso. Não, eu não quero ganhar nada de ninguém. Eu quero o que Deus tem para mim. Só isso. Não, na verdade, era para ser 10 mil. Só que eu estou com dinheiro investido e eu não quero tirar o investimento porque eu quero render os juros todos. Mas já está garantido, é do Senhor, viu? Isso é uma primícia, é uma oferta. E pode ficar tranquilo, se prepare, que já está vindo a outra. Aí tem uns irmãos que ficam com essa murrinha aí, mas eu vou falar do mesmo jeito, porque murrinha ou sem murrinha, tem que cumprir a palavra. Querido, querida, se bateu na cabeça, vai escorrer. Vai. Oi, Daniel, aconteceu alguma coisa, não foi? Algo mudou aqui. Mas vamos lá. Então, irmão, som, isso. Então, glória a Deus. Então, você tem que orar a palavra, e eu estou orando a palavra, irmão. Provérbios 13, e o Senhor vai transferir o dinheiro da conta do ímpio e depositará na conta do justo. Amém? Ou é de mim? Irmão, peça a Deus as coisas que você deseja. Mateus 7, 8 e 9. Pedi dar-se-vos-á, buscar e encontrareis, porque todo aquele que pede recebe, aquele que busca se abre. João diz assim, ó: tudo que pedirem em oração, peça em meu nome, e eu farei, para que você tenha alegria completa. Deus, Ele quer que você tenha alegria completa. Deus quer que você tenha alegria completa. Eu não sei você, mas eu fico numa alegria completa quando eu vejo uma picanha, eu fico. Apesar de que, esses dias eu estou comendo folha. Irmão, esse negócio de comer folha não engorda. Você já viu o tamanho de um boi? Só come folha. Tudo bem, eu estou fazendo esse negócio aí, vai dar certo. Então, oração, vamos mais. Outro princípio. Creia que já recebeu.
Marcos 11, 24, tudo que pedires de oração, crendo que já recebeu. Olha para mim, eu não oro para ver se talvez, quem sabe, Deus acordou de boa e está a fim de me abençoar. Não. Eu oro crendo que eu já recebi. Rapaz, eu nunca me esqueço, eu queria trabalhar numa multinacional. Eu passei na frente da empresa, cheguei na quina da empresa, chutei e disse: obrigado, pai, porque eu vou trabalhar aqui. O pessoal me olhou assim. Depois, quem estava lá? Queridos, eu passei aqui na frente, esse imóvel era maior e o aluguel era quase o dobro. Eu disse: não, para esse momento não, Betel ainda vai dar um boom, mas não é esse aqui. Salto amém. Aí eu propus ao dono: divide. Ele: mas vai dividir para quem? Quem vai querer alugar o outro lado? Nasci não dá. Eu falei: vai ficar na mão de Deus, fica tranquilo. Mas uma semana antes eu tinha vindo aqui na porta, irmão, eu tinha dançado. Sabe por quê? Porque o agradecido, ele agradece depois que recebe. Esse é o grato. O da fé celebra antes. Eu vim aqui na frente, irmão, e obrigado, pai, dançando, celebrando, cantando. A vizinha chegou da janela: amor, tem uns doidos aqui. E os doidos chegaram. Sabe, irmãos, eu quero que você entenda. Orar crendo que já recebeu é uma questão de certeza. E a palavra que diz: o que mais, pastor? Recuse-se a duvidar. Tiago 4,7. Sujeitando-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Irmãos, é sério. Se você vier aqui, trabalha geralmente, a equipe mínima durante o dia aqui é eu, pastora Natália e a Lorena. Aí geralmente Laís, pastora Ana. Tem dia que a casa está cheia, né? Mas o mínimo é... Se alguém chegar para conversar com a gente, irmão, e for falar de incredulidade, é sério. Tem que pedir proteção policial. Porque, irmãos, a gente se recusa. Irmãos, é sério, a gente se recusa a duvidar. A gente não tem... Ah, pastor, mas o senhor está falando isso. Não, irmão. Deixa eu te ensinar. Vou descer aqui para ensinar isso aqui. Vou descer. Trabalha. Quem trabalha aqui, levanta a mão. Todos vocês que trabalham, vocês têm salário, não tem? Todos vocês que trabalham têm salário, não tem? Se você acreditar, ganha. A gente ganha, seu patrão vai ter que lhe pagar. Se você acreditar, ganha. Se não acreditar, ganha. Irmão, o de cá, se não crer, então só tem uma opção: crer ou crer. Ou a palavra se cumpre, ou ela se cumpre. Então, irmãos, o problema dos crentes é que eles vivem como se fosse uma opção. E não é uma opção viver pela fé. O justo viverá. Então se sujeite a Deus. Pastor, como é que eu me sujeito a Deus? A palavra diz, a palavra é verdade, e eu vou ficar com ela até que... Outro ponto: medite na promessa em relação ao seu pedido. Provérbios 4, 20 e 22. Filho meu, atenta para as minhas palavras e os meus ensinamentos, inclina os teus ouvidos, não as deixe apartar-se dos teus olhos, guarda no mais íntimo do teu coração, porque são vida para os que achas e saúde para o seu corpo. Se a palavra diz, eu vou ficar com essa palavra. Deixa eu te falar uma coisa. O homem de Deus, ele recebeu a palavra da fé. Ele tinha um grau muito alto e já não tinha mais jeito. E esse homem de Deus, ele chegava todo dia no espelho e ele olhava para ele e dizia assim: olhos, eu te dou uma ordem agora em nome de Jesus. Vejam, vocês são perfeitos. Vejam bem em nome de Jesus. E esse homem, todos os dias ele fazia isso. Todos os dias ele fazia isso. Só que ele fazia isso quando escovava os dentes, lavava o rosto, ele fazia isso e punha os óculos de volta.
Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Até que um dia ele escovou os dentes, lavou o rosto, ele confessou, declarou, quando ele pôs os óculos. Ele percebeu que os óculos não estavam mais ajudando, estavam atrapalhando, e sem os óculos eles estavam vendo melhor. E ele continuou declarando, e foi uma melhora gradativa, até que hoje ele não usa mais, para a glória de Deus. Eu quero lhe dizer que você pode orar por algo e se manifestar instantaneamente, mas você pode orar por algo e se manifestar de modo gradativo, ou instantâneo, seja como for, não mude a sua fé. Jesus orou por um homem. Jesus perguntou: o que você vê? Ele era cego. Vejo homens como árvores. Jesus orou de novo. Se Jesus teve que dar repeteco, o que é que tem? Você está aí? Glória a Deus. Eu vou falar agora. Sétimo ponto: dê louvores a Deus. Sabe, Filipenses 4,6 diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Irmão, tem uma necessidade, coloca diante de Deus e agradece. Sabe, irmãos, porque nós temos que ter uma coisa encerrada nos nossos corações: o meu provedor é o meu Pai. Deixa eu te ensinar isso aqui. Você pode ter provedores naturais. Deus pode levantar pessoas para ser... se eu fosse você, recebia, hein? Para ser seu provedor. Deus pode levantar um padrinho ou uma madrinha. Pensa, meu padrinho. Época boa, né? Eu tive um padrinho, uma madrinha maravilhosa, eu tive. Mas observe, ainda que você tenha, ou seus pais, ou sei lá, que seja, ou seu trabalho, o trabalho também é um provedor natural. Não coloque o seu coração no provedor natural. Tenha o provedor natural, agradeça a Deus por ele, mas coloque toda a sua confiança, todo o seu coração no Senhor. Então, irmãos, aprenda a ter ações de graças. Eu mesmo, irmão, durante toda essa pandemia, porque para mim já acabou, eu agradeci tanto a Deus pelos meus filhos, sério, e agradeci. Eu vou te contar uma coisa aqui agora, porque o diabo é vagabundo e não tira folga. A minha menina, quando pequena, ela teve um problema de pneumonia. Aí quando começou a falar sobre os grupos de risco, o diabo soprou no meu ouvido. Irmãos, eu ouvi o diabo falar: Sofia é do grupo de risco, viu? Cuidado com ela. Irmãos, na mesma hora eu me recusei a falar aquilo. Eu repreendi aquilo na minha mente, comecei a confessar a palavra sobre os meus filhos. Obrigado, Pai, porque meus filhos são curados. O sangue do Senhor é sobre meus filhos. E comecei, irmãos, e combati o bom combate da fé. Eu não comentei isso com ninguém, eu não falei com ninguém, eu não disse: cuidado com eles, para onde eles vão. Eu não fiz nada disso. Eu simplesmente me posicionei em fé, me recusei a acreditar naquela mentira de Satanás, e para a glória de Deus eles estão aí. E esse tem que ser o seu posicionamento. O seu problema é que bate na sua mente, você solta com sua língua. Quando você falou, você deu matéria-prima para o diabo trabalhar. Eu disse: não. Eu não posso me esquecer da palavra. Eu me lembro que ela pequenininha, a escola, sabe aqueles deveres que a escola fica fazendo para querer saber da sua vida? Não sabe não? A escola tem essa mania. Aí no dever tinha lá: não sei o que, se você tem em casa, não sei o que, se você... Aí tinha assim: você tem plano de saúde? Aí a Sofia botou lá, Isaías 53. A professora disse: minha filha, que plano de saúde é esse? Ele levou sobre si. Sabe, irmãos, e é justamente isso que a gente tem que fazer, é colocar diante de Deus. Mas está me afligindo, é colocar diante de Deus. mas está me preocupando. Preocupação é fé do diabo. Preocupação é a gangorra de Satanás. Já viu gangorra? Balança, mas não sai do lugar.
Isso é preocupação. Então pare disso e comece a colocar diante de Deus, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Agora não adianta você dar glória a Deus aqui, não adianta você falar isso bonitinho aqui, e lá fora, na prática, você não colocar isso em prática. Você tem que botar isso em prática. Eu ainda tenho 15 minutos, é isso? Olha, me ajuda, porque senão eu prego a Bíblia toda em um dia. Tenho 15 minutos, já estou terminando. Sabe, irmãos, você sabe o que é oração de consagração? A Bíblia vai dizer em Lucas, capítulo 22, versículo 42, que Jesus, ele vai chegar diante do Pai, e ele queria uma coisa, mas ele sabia no seu íntimo que o Pai queria outra. Ele chega para o Pai e diz em Lucas 22, 42, Pai, se quiseres, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a sua. A oração de consagração é quando eu reconheço que eu quero algo, mas eu sei, pelo Espírito e pela palavra, que Deus quer outro. Sabe, eu comecei meu ministério muito novo e eu já pregava, já viajava o Brasil. E estava muito confortável para mim, era muito fácil, eu chegava, pregava e ia embora. Olha que bênção, irmãos. Não foi Deus que criou isso? Tem gente que não sabe, né? Mas foi. E para mim era muito maravilhoso. Sabe, com 3 mensagens você prega no Brasil inteiro. Você prega na igreja um dia, aí você vai trocando. Juninho, só muda de gravata, era uma maravilha, é bom. Mas Deus começou a falar comigo sobre fazer discípulo, sobre treinar pessoas. Eu comecei a ficar meio triste. E aí eu fui convidado para ser o co-pastor da região, uma região de igrejas. Até aí estava ótimo, eu amo gestão, e continuei pregando. Até que surgiu a necessidade de ir no lugar onde tinha passado 6 pastores e nenhum tinha dado certo. Surgiu o meu nome, Timóteo. Aí meu pastor conversou comigo, eu disse, não é de Deus não, pô. Eu estou bem aqui. Ele é homem de Deus, Deus vai te usar. Eu não, vai não. Mas se uma igreja poderosa, não. Oh não, oh não, oh não. Mas eu fui orar. E a impressão no espírito era, vai. Eu falei, Deus do céu. Antes disso eu já tinha passado por uma situação há 1 ano. Foi quando Deus falou comigo para ficar no Ministério de Tempo Integral. Trabalhava, ganhava relativamente bem, tinha um bom plano de saúde, um bom plano odontológico, estava razoavelmente confortável. E Deus falou comigo que e eu estava no meu melhor momento na carreira. Eu estava no meu melhor momento, sabe? Prestes a ser promovido, inclusive. E aí eu orei, Deus falou comigo, eu consultei as pessoas à minha volta que eram pertinentes à minha decisão, todo mundo estava concordando, falei que meu pastor ele é de Deus, estava orando por isso, ai meu Deus. E aí veio o convite, vem trabalhar no Ministério de Tempo Integral. Eu fui ganhar 2 vezes menos do que eu ganhava. O salário que eu ganhava, que eu passei a ganhar no Ministério de Tempo Integral, o meu salário na empresa era 3 vezes maior. Fora plano de saúde, plano odontológico, participação de lucro. Coisa de maluco, né? E eu fiz uma oração de consagração. Eu falei, Pai, é o seguinte, de nada vai adiantar eu estar ganhando muito bem e não estar feliz. Porque chegou um momento, irmãos, que tem graça de Deus para tudo. E quando a graça de Deus para algo acaba, bicho, não tem jeito. Não adianta você forçar. O pessoal pode lhe dar água no cesto, você não quer. E aí, eu cheguei e eu fiz essa oração de consagração. Senhor, se o Senhor quer assim, vai ser tudo tranquilo, vai ser tudo harmonioso.
e eu vou ter alegria em fazê-lo. Rapaz, se eu conversar com o meu gerente fala assim, ó, cara, você acredita que todo mundo aqui já esperava que em algum momento você ia vir com uma história dessa? Aí eu, é mesmo? É, só que a gente acha que você está maluco. Você vai ganhar mais? Eu falei, não. Você vai ter um plano de saúde melhor? Não. Não, cara, isso é fome, você é doido, cara. Eu, não, Deus está falando. Ele, cara, como é que Deus fala? Velho, mandou para o psicólogo da empresa. Eu tinha 2 férias atrasadas, me deu férias. E aquilo começou a crescer dentro de mim, por causa de uma oração de consagração. E aí ele falou, então tudo bem, a galera se despediu de mim, foi uma felicidade, eu vim para o Ministério Tempo Integral. E eu comecei a viver coisas que eu nunca tinha vivido no Senhor, milagres sobrenaturais, intervenções divinas. E eu vim para o ministério, para tomar conta da igreja, e no culto de posse, eu que saí e pregava em congresso para 1.000, 2.000, 5.000 pessoas. Eu fui para o culto de posse, 6 pessoas. E 3 eram visitantes. Você está rindo, querido? Você lembra que eu sou seu pastor e seu pai. Só. Continua rindo, vai. Pra cá. Irmão, eu falava, meu Deus. E a igreja parecia aquela música, era uma casa muito engraçada. Caiu até o teto. E não tinha nada. E a gente começou a trabalhar, e Deus fez o que fez, e olha a gente aqui. Então, eu quero fazer você entender uma coisa. Às vezes, Deus está ministrando no seu coração um caminho oposto à racionalidade, um caminho oposto à sua vontade natural, mas dentro de você tem uma certeza. O que é que eu faço? Não faço orações hipócritas, faço oração verdadeira, como é? A de consagração. Senhor, se for possível, faz isso, mas, todavia seja feita. Juninho está com a ideia na cabeça, irmão. Eu peço oração à igreja. Juninho, irmãos, está com oração. Deve estar orando também, não sei. Com a ideia fixa de que ele vai formar e vai estudar fora. Todo mundo que gritou amém, eu desejo isso para os seus filhos também. E aí, bicho? Eu estou feliz? Não sei. É bom? Acho que é. Eu quero? Acho que não. Estou sabendo, viu, Dani, que Ellen vai também para Harvard, Estados Unidos. Cadê o amém, Dani? É a máscara, é? Sabe, irmão, coração da gente fica do tamanho de uma azeitona, mas o que você faz? Seria feito da sua vontade. Você que é mãe, sua filha apareceu lá com marmanjo, você olhou na cara e não gostou. Amarrado. Não vai brigar com a menina não, minha filha. Nem vai brigar, faz o quê? Jesus, ajuda-me, Senhor. Ó, Pai, eu não gostei muito não. Todavia, você é pastor, isso acontece com você que é pastor. A ovelha aparece com uns cabros estranhos, rapaz. Pai, é isso. É isso que Deus tem para a minha vida, Pai. Você olha assim, ó, e é? É, Pai. Aí você faz o quê? Senhor, a janela aqui é grande. Seja feita essa. Então, irmãos, a oração da fé, eu tenho certeza, porque 5 minutos só, glória a Deus. Oração da fé, eu tenho certeza porque a palavra diz claramente. A oração de consagração é algo que está acontecendo no momento, e eu não tenho uma certeza. Pastor, me dê um exemplo. Por exemplo, oração de consagração. O ímpio me convida para fazer sociedade. Ímpio, a Bíblia é clara, a regra é clara, diz o quê? Não tem associação. Sinto o pio amém, fala aleluia. Pastor, alguém da fé me chamou para um negócio. Você ora, e você ora sincero. Pai, eu estou empolgado. Pai, eu estou empolgado. E pai, o risco de eu estar empolgado é que talvez eu não esteja vendo todo o panorama. Por exemplo, você que está solteiro,
tenha um amigo, tenha uma amiga realista. Quando ela vê que você está apaixonado, que você está apaixonada, ela fazia assim, ó. Ei! Oh! Desça daí! Contam as línguas, contam as histórias betelianas, que uma irmã nossa se apaixonou, deu o primeiro beijinho e viajou para Santa Catarina. Cara, o voo para Santa Catarina são 2 voos. Não tem voo direto para Santa Catarina, gente. São 2 voos, cada um de 1 hora. No meio tem uma pausa. A irmã foi o voo todo falando. Não tinha nem como mandar ela descer, estava alto já. Você tem que ter um amigo sincero para dizer assim, ó. Que nem um amigo meu. Rapaz, ela me chamou de lindo. De quê, meu filho? Não foi ungido. Não, lindo. Beleza, irmão. Você sabe, né? Quem é o pai? Pai de quê, Timóteo? Tá mentira, irmão. Então, a oração de consagração eu não sei. Tem gente que se empolga, né? Chega a criatura, o criaturo, dando flores. O último que eu vi da flores se deu mal, mas... Aí hoje eu tô fantástico, né? Sabe, o cara chega... Não, é sério, gente, a pessoa chega assim, ó. Hein, Daniel? Chega num papo bonito. Irmão, e às vezes você não está tendo a visão toda do negócio. Falando sério. Às vezes vem uma proposta para você... Sabe, eu não acredito em propostas irresistíveis. Eu acredito que toda proposta pode ser melhorada. Que quem propõe está aberto a negociar. Por que eu sou assim, Lorena? Que eu quero fazer, eu estou aqui, ó. Você está propondo isso, você quer ganhar alguma coisa. E aí que para fazer isso eu também vou lhe dar uma contraproposta agora. É isso. Não é não? Sabe, gente? E às vezes você, voltando, você não está tendo a visão clara das coisas. Você precisa de alguém para te trazer para o chão. E às vezes é algo que é muito íntimo, é muito pessoal. Então o que é que você faz? Oração de consagração. Vou terminar com uma história. Gente, é sério, viu? Eu estou há 1h30 pregando. E eu passei meia hora orando. Poxa, eu vou terminar agora. Uma amiga minha, Kaline, eu me inclinei para o ministério na parte de dentro e ela na parte de fora. Ela se tornou missionária, eu me inclinei para o ministério. E Kaline, ela tem um chamado para a África, e ela começou Colômbia, Bolívia. Ela começou a fazer intercâmbio nesses lugares, pregando nesses lugares, estabelecendo missões nesses lugares. Depois foi para a Índia. E Deus falou com ela assim, ó: eu só abro para você a porta da África quando você estiver casada. Ela achou aquilo estranho porque no coração dela ela nunca manifestou desejo por querer casar. Ela era muito tranquila, sempre foi. Cresceu no evangelho, era muito tranquila mesmo. Ela tinha um desejo ardente por perdidos, principalmente por crianças. E aí apareceu o ungido. E ela começou a conhecer o rapaz, virou amiga, começaram a trabalhar juntos. Daqui a pouco ela se pegou gostando dele, e ela começou a orar: está repreendido. Senhor, tira isso de mim, Pai. Ela está querendo orar que nem Jesus: passa de mim esse cálice. E os dois crescendo ali, trabalhando. E aí ele chegou para ela e
Fatality, né? Ela aí bloqueia, defesa, esquiva. Ela, não, meu irmão, o irmão está equivocado, o irmão está entendendo tudo errado, o irmão não está entendendo. Só que aquilo começou a... E ela sentiu muita paz, e aí... Não teve anjo, irmão. Está esperando isso, né? As histórias românticas dos crentes. Que um anjo apareceu, que Deus falou com ela, que não teve nada disso, irmão, esses contos evangélicos. Ela simplesmente fez uma oração de consagração. Senhor, o Senhor sempre soube o que é melhor para mim, o Senhor sempre me guiou, e eu hoje estou sentindo isso. Mas, Pai, eu não quero que isso seja um empecilho, então me faça ter uma visão correta. E ela viu que de fato era aquilo, e eles se casaram para a glória de Deus, e Deus abriu a porta da África. E impressionante, exatamente no lugar onde eles estão. É engraçado isso, você vê que Deus vê a cultura. No lugar onde eles estabeleceram a base, me parece que mulheres casadas têm muito mais respaldo do que uma mulher solteira. Deus estava vendo lá na frente. Então, irmãos, a oração de consagração serve para a gente colocar nosso desejo, nossa visão que é limitada e é curta, e pedir para Deus que vê depois da curva, fazer a vontade dEle. Ainda que no primeiro momento não pareça ser, oh, minha nossa, mas Deus, Ele sempre sabe o melhor para nós. Quem pode dizer amém? Amém. Quem recebeu essa palavra? Amém. Quem vai praticar a palavra? Aplauda ao Senhor, porque Ele é bom. Quinta-feira